que estudian. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de abril de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1896, 5 páginas, 49 elogios e 10 máximos. O tema é pé de meia somático. A especialidade somatologia. Quem redigiu o verbete com muito detalhe é o professor Eliel, que está aqui sentado na cadeira dos réus do Tribunal de Nuremberg. É isso? Agora, definição. O pé de meia somático é o resultado acumulativo do alto investimento contínuo na saúde física e mental ao longo da vida humana, incorporando, agregando mais vitalidade, funcionalidade e produtividade homeostática ao holossoma até a faixa da quarta idade física, com o objetivo de contribuir para a consolidação da Max Proex. A lucidopensenidade quanto ao prioritário no momento evolutivo. A conquista da qualidade intrassomática. O ganho autoconsciente da vitalidade somática. O desempenho somático da realização da autoproex. O fôlego somático na gestação de verpons max proexológico. A satisfação pessoal com o próprio soma. A perpetuação sadia e funcional do soma na conquista do complexo. A constituição da força presencial a partir do soma. A reeducação somática desde a infância no intuito de construir o antissedentarismo. A recomposição física a partir das absorções espontâneas das energias imanentes. Agora, eu quero dizer que eu li só uma parte aí de tudo que foi escrito, tá? Agora, na caracterologia nós temos 5 áreas de atuação intrafísica voltada aos hábitos sadios a favor do pé de meia somático na vida cotidiana. Na taxologia tem 12 tipos de doenças frequentes a partir da terceira idade física, servindo de alerta à consciência lúcida quanto às principais fragilidades fisiológicas. Na interassistência, 5 situações de retribuições assistenciais possíveis diante do pé de meia somático bem constituído. Na remissologia, em 15 verbetes, nós destacamos antissomática, envelhecimento, falência parcial dos órgãos, longevidade produtiva e superdotação somática. Agora, a frase enfática. O pé de meia somático favorece o surgimento do macrossoma em futuras ressomas a partir do saldo evolutivo positivo no emprego adequado, cosmoético e interassistencial do soma. Aí está o pé de meia humano, mas na verdade é o pé de meia somático, nós já corrigimos. Você tem qual perspectiva somática para a quarta idade física? Você já apresenta na atualidade algum gap intersomático nas manifestações holossomáticas? Agora, a pergunta. Tem uma situação difícil para resolver e gostaria de sua avaliação. Tem um contrato em que me dá o direito de 20% da sociedade com meu irmão e ele não admite e quer que eu renuncie a esse direito de forma impositiva e desrespeitosa. Quero sair sem atritos e evitar ações judiciais para focar somente em meu novo negócio. Penso que mesmo perdendo e abrindo mão de relativa quantia financeira, ainda ganharei com essa opção. Ou estaria me omitindo de bancar toda essa situação em exigir o que é devido? Não, às vezes é melhor a gente entrar num acordo ou ceder, ou fazer assim uma doação no caso. Se você pode, se as condições são possíveis, é melhor você fazer isso. Agora, ó, nunca mais faça contrato nenhum com seu irmão. Isso é o óbvio, né? Para não cair. A gente cai numa tabu uma vez, não uma segunda. Né? Outra, sou aluno de 2 ICs e fez a mesma pergunta para 2 professores e tive respostas completamente diferentes.
Ter programação existencial depende necessariamente de curso intermissivo? Olha, antes de ler o resto, não há dúvida que para ter programação do jeito que nós falamos que é a ProEx, tem que ter curso intermissivo. Tudo que já foi feito, nós já fazíamos isso lá no Egito. Você já tinha uma programação de vida que você fazia da sua cabeça, mas não era uma coisa com a técnica e para a tecnologia que se usa no curso intermissivo, é totalmente diferente. Todo mundo, às vezes, nasce já com uma coisa. Eu tenho alguma coisa para desempenhar nessa vida. Mas isso não quer dizer que seja curso intermissivo. Agora, continuando aqui a pergunta. Ou seja, quem não fez a segunda dessoma, na última intermissão, não tem missão para essa existência interfísica, mesmo que seja mini proex. Olha, é isso que eu estou falando, irmão. No tapa, de maneira empírica, de maneira amadora, de maneira instintual, todo mundo tem isso. Agora, o processo nosso é que aí é a paratécnica que entra no problema do curso intermissivo. E o caso de dois indivíduos que matam um ou outro a sexo e de repente um nasce sendo filho do outro, é apenas questão de afinidade pensênica com a mãe? Não há plano nisso? Não, os afins se atraem, não precisa de procurar. Eles não conseguem fugir um do outro. Os afins se atraem. Há uma lei aí terrível dentro do processo da sinergismologia e da sincronicidade. Ninguém perde ninguém. Você está sempre junto com os afins, não tem saída. Você não fica livre se você deve. Então o processo, isso é automático, vamos dizer, praticamente de tactismo. Presta atenção nisso, tactismo. Aí você vai entender mais as coisas. Gostaria que o senhor explicasse o que é o ectoplasma e qual a sua importância energética. O ectoplasma é visível fisicamente? Gostaria de entender melhor sobre o assunto. Olha, seria bom, se você quiser, vir até a holoteca e estudar tudo que diz respeito à ectoplasmia. As bobagens que tem por aí afora é muita besteira sobre esse assunto. Ectoplasmia, geralmente, eles fazem piada com isso na linguagem popular que existe por aí. No entanto, o ectoplasma é a base do citoplasma, a parte exterior das células. Quando a energia consciencial ela sai lastreada por alguma coisa do corpo humano, é o ectoplasma. Por isso que é ecto, que é a parte fora. Por isso chama ectoplasma. Agora, ele pode ser visível fisicamente. Estuda já se tirou até fotografia dessa história. Essas coisas todas existem. Agora, seria bom você vir à holoteca e ler centenas de livros que falam sobre o assunto. Agora, outra coisa. O livro 700 Experimentos tem sofrido duras críticas de dissidentes da conscienciologia em fóruns de internet e até na Wikipédia, principalmente por conter diversos preceitos morais e o que tornaria parecido com um tratado religioso ou norma de uma seita. O que o senhor diz a respeito? Eu acho que esse povo são os bobocas, né? Estão forçando a barra, e eles é que estão saindo perdendo. E vou te explicar por quê. É só ver o primeiro experimento do livro. Eu estou falando bem claro, técnica da leitura crítica desse livro. O mais é a vovozinha para todos aqueles que interpretarem mal. Tem que interpretar o primeiro, técnica da leitura crítica desse livro. Tem aí 30 expressões reticentes para a pessoa colocar na cabeça dela. É o que se vira. O problema é esse, está aí. E outra coisa, se você quiser colocar coisa a meu respeito, aumenta aqui os 30 epítetos da página 139. É outro experimento. Aquele é o experimento número 1. Esse aqui é o experimento 75. Teste dos 30 epítetos da consciência cobaia. Olha o que eles falam de mim. Seria bom eles lerem isso com calma. Tudo é 700. Alienado, alucinado, anticristo, apóstata, arrogante, bicho-papão, dissidente, dono da verdade, egocêntrico, elitista, esclerosado, gêniozinho, heresiarca, iconoclasta, incriticável, intransigente, mago Merlin, materialista, Matusa, quer dizer, Matusalém, Moisés, obsidiado, Papai Noel, parafrênico, presunçoso, pseudocientista, radical, sacrílego, utopista, velho, quixotesco e visionário. Veja, isso foi publicado em 94, já vão quase 2 décadas para o processo. Então, eu sou mais Matusalém, sou mais esclerosado hoje, sou mais velho, quixotesco hoje, que já tem mais 20 anos.
Outra coisa, amanhã eu completo 79 anos. Quando eu publiquei em 94, eu estava ainda mocinho, estava com 62 anos, né? Ainda não estava nem na terceira idade, começa aos 65. De modo que fala com eles que pode ampliar. Em vez de 30, passa para 100, para 200 epítetos, que eu mereço. Agora, deixa eu só falar uma coisa em favor deles. Olhe primeiro esse primeiro experimento, depois o experimento da página 75. E não esqueça do princípio da descrença, que é a pessoa fazer a experiência por ela. E eu digo, junto com eles, viva as heterocríticas. Eu agradeço muito toda heterocrítica aparecer. Viva a liberdade de expressão. Isso é o máximo, não tem preço, é inavaliável. Agora, também, junto com isso, eu convido para vir debater conosco. O que é que eles estão achando que está tudo errado? Vem acabar comigo aqui, dentro do meu campo, porque eu já sou um velho esclerosado, segundo vocês. Então é bom que venha conversar com o velho, porque o velho não viaja. Quem viaja são os moços que estão desancando com o velho. De modo que venha quente que eu estou fervendo, aguardando vocês com sorrisos nos lábios e os braços abertos e a porta aberta. Agora, o que eu quero lembrar apenas é o seguinte. Algumas dessas pessoas, desde 1994, quando eu publiquei o livro, elas, com o passar do tempo, voltaram. Algumas voltaram tarde, porque foi depois que dessomaram. E outras voltaram ainda nessa vida, reconhecendo que eles estavam tirando o corpo fora da condição da pessoa de ser intermissivista. Então eu acho isso horrorível. E eu estou explicando. Será que alguns desses aí que você está falando são intermissivistas desajustados? Estão tirando o corpo fora? Olha bem isso, que eu já encontrei cara que dessomou, depois veio chorar as mágoas para o meu lado. E cara que voltou como retomador de tarefa, porque reconheceu que ele era intermissivista. No entanto, no início era um dos maiores mini dissidentes que eu tive na minha cara, na minha frente. De modo que eu estou só lembrando isso para ajudar vocês aí com 700 experimentos. Outra coisa que eles falam de 700 experimentos, deixa eu mostrar que é bom, às vezes ajuda vocês. Eles acham que 700 experimentos é um livro meu, que eu fiz para mim. Olha bem isso também. Tem dessas coisas todas. Agora, olha bem o primeiro experimento, qual que é? Eles não leram, eles passaram por cima. Agora aqui, outra pergunta. Acho que estou confundindo as funções do amparador. Escrevi um projeto de pesquisa convencional para a submissão de pedido de bolsa para realizar a pós-graduação. Escrevi e fiz o melhor que pude. Agora, eu conto com a sorte para ser contemplada, mas também espero que o amparador me ajude. É muito egoísmo de minha parte ficar pedindo para mim, apesar de ser um projeto que pode ajudar as pessoas? Olha, aí é um processo da sua consciência. Pensa bem o que você está fazendo e olha a sua intenção. Se a sua intenção é ajudar em primeiro lugar, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, outra. Qual a diferença entre pensamento e pensene no nível de consequências? Podemos fazer um paralelo com teoria e teática? Olha, até um certo ponto pode, mas não é bem isso. Vamos entender. O pensamento é apenas o pensene do pen, que é o processo da ideia. Mas aí no pensamento, incitamente, não necessariamente, não entra o processo nem de sentimento, nem de energia, que é a função, a manifestação, o ato da pessoa. Então, o pensene é muito diferente. Ele é um trinômio de condições. O pensamento é uma coisa só. Agora, o pensene é a ideia, o sentimento e a energia, que significa a função, o ato, a manifestação, a ação da pessoa. Então, há uma diferença. Agora, teoria e teática. Aí é uma parte de duas. A teática seria a teoria com a prática, a vivência. E a teoria é a primeira parte. Então é diferente, não é bem a mesma coisa. O pensene é uma coisa de três. A teoria é uma coisa de duas. Eu acho que está mais do que claro isso, né? Estou falando, tá? Agora, gente, queria mostrar para vocês uma coisa fora de série hoje.
É o BIC. Ó, BIC. O que é o BIC? É o balanço interassistencial conscienciometrológico. Pela primeira vez, isso aqui é o ano 1, número 1 de Foz do Iguaçu, no dia 17. Eles estão lançando no dia 17 de abril, que vai ser lançado oficialmente. Mas, agora, o que se passa? É toda a avaliação dos balanços e a inventariologia das ICs que já existem. Vocês sabiam que nós estamos caminhando para 23 ICs? E que já tem oficialmente mais ou menos 17, 18, e tem mais 5 que estão na bica. São 23. Agora, esse aqui é o máximo, esse balanço interassistencial. O que é bom é o seguinte, veja bem, a IC está sendo chamada, não está na parte de conscienciocêntrica, mas de interassistencial conscienciometrológica aqui. Então, é o conscienciograma aplicado às ICs. Agora, tem a ficha catalográfica, a compilação do primeiro BIC, que é o Balanço Interassistencial Conscienciometrológico, a promoção é da Apex e da Unicim, mas todas as ICs participaram disso aqui. Tem um índice muito sério, ao todo são mais ou menos, eu não sei quantas páginas, que aqui não está marcado não, mas só aqui dos anexos tem 53, quer dizer, o negócio são dezenas de páginas. Agora, tem uma apresentação, tem os agradecimentos, uma introdução muito séria, o acervo das ICs, aniversário da IC, atividades extras, e é muita coisa que tem. Eu vou levar isso para casa que eu quero ler com calma. E outra coisa, tem também aqui esse disco da história. De modo que, viva o BIC, Balanço Interassistencial Conscienciometrológico. Se alguém quiser ver, veja e me devolva. E deixa chegar até aqui em cima para a gente dar uma olhada. Aqui em cima no ar. Nunca chega. Vê se chega aqui no ar. Não, você sabe, vocês estão nos píncaros. A turma aqui é da galera, né? Da sarjeta. Pois é um vários problemão. motivos, né, professor? Professor, nesse BIC tem também as pré-ICs? Tem o quê? As pré-ICs? Não, eles estão estudando. Vai ter uma agora, parece a próxima, vai ser agora em julho. Eles já vão fazer o segundo. Isso aí é de 2009. 2010 já vai entrar. Porque tem que ser o balanço do ano que passou. Esse aí é o primeiro, é 2009, está sendo feito agora. O de 2010 vai sair em julho. 2011. Sabe como é que é? Aí eu sei que tem mais ou menos 5 para 6 ICs novas. São 23 ao todo. Algumas estão na bica. Vamos ver o que vai dar. Agora, gente, aqui está o professor Eliel aguardando toda a saraivada de balas das suas metralhadoras intelectuais. Que ele está com escudo sobre todos os aspectos, inclusive com ela que está assistindo, caladinha, que ela é muito discreta. Olha lá, mas está firme. Pé de meia somático. O homem entende tudo, você sabe que ele é profissional desse assunto aí de soma, né? Soma é com ele sabe somar tudo. Ele ganha em matéria de soma, ele ganha da matemática da Rosa. Eliel. Eu, Rosa? O Eliel ganha em matéria de soma da sua matemática. Eliel. Ele soma muito mais. Eliel. Oi. Você ia falar alguma coisa, Eliel? Posso fazer uma pergunta? Pode, Tânia. Olha só. É na página 52, na fatologia, na segunda linha de baixo para cima. Você podia falar o que você quer chamar atenção nesse item? A constituição da força presencial a partir do soma? Tá. O que eu pensei nesse sentido é que a parte física sua, quando trabalhado, quando você tem um processo de homeostase dentro do seu próprio soma, dos seus próprios feitos de manifestação, a sua força presencial aumenta.
Ou seja, quando a gente se comunica com as pessoas, a expressão corporal é uma que vai junto também. Tem a questão do histrionismo, tem a questão da força da pessoa. Então, quanto maior a sua vitalidade somática, você tem uma tendência a ser notado, a estar presente nos locais, e isso aumenta muito a sua força presencial. Às vezes a pessoa tem um soma que às vezes precisa ser trabalhado, e aí fica meio que aparece nos ambientes e some, entendeu? E outras pessoas não, tem a presença. Eu, por exemplo, aonde eu passo, eu faço presente. As pessoas me notam, me percebem. E eu vejo que a presença minha física, somática, faz essa diferença. Eu não sei se respondeu, Tânia. É dele. Obrigado. Na página 53, na primeira linha da fatologia lá, os gaps somáticos. Você poderia dar alguns exemplos desses gaps somáticos, como é que eles ocorrem, ou como eles prejudicam, né, no pé de meia? Tá. O que eu não coloquei a questão do gap somático é até na questão, por exemplo, de uma doença física mesmo. Por exemplo, a pessoa que tem, por exemplo, mal de Alzheimer. Então, quer dizer, todo o processo intelectual dela acabou criando um gap. E é somático, é físico. Então, nós temos certas doenças ou instala certas coisas que, às vezes, impossibilita de você desenvolver outras áreas. Então, ele fica sendo um gap entre o soma e a sua manifestação consciencial. Às vezes, algumas consciências, quando se dessomam, volta à lucidez. Mas, do ponto de vista intrafísico, aquilo foi uma quebra. Ela não consegue, devido ao processo da doença, a se preocupar com outros veículos. Vai ter que se preocupar com o soma, vai ter que se preocupar em se cuidar, em se curar. E isso faz com que a consciência não crie esses gaps. O que eu estou propondo com relação ao pé de meia somático é a gente ter conscientização disso e para evitar que isso aconteça. Tá? As doenças, elas não geram de um dia para a noite. Elas se constroem ao passar do tempo. Ninguém fica saudável de um dia para o outro e nem fica doente de um dia para o outro. A questão é você ter essa atenção para não gerar esse gap. Porque o soma, ele é um processo, vamos dizer assim, imediato, não é imediato. Então, quando você percebe que tem alguma coisa, já se passou muito tempo. Então, você ter a conscientização agora facilita porque você não tem um problema lá na frente. E no caso, esse gap ele pode ser provocado também? Vamos supor, um praticante de risco-mania. Então ele sofre um acidente. Sim. E aí ele tem alguma... Sim, ele teria alguma sequela. Uma sequela então, para o soma. Essa sequela somática, ela pode gerar, na verdade, um gap entre a sua manifestação e o que você pode desenvolver. Tá. Eliel, na página 54, em elencologia, você coloca a consim-miserê somática. Você pode expandir essa ideia? Tá. A consim-miserê somática é aquela que não dá importância para o soma. É aquela que, por exemplo, não valoriza a parte somática. Come de qualquer jeito, dorme de qualquer jeito, não se preocupa com isso, não tem o valor do soma, não encara aquilo como sendo um processo importante para a vida dela. Então, ela é muito pobre com relação à sua própria percepção somática. Então, a pessoa, ela não valoriza, ela não investe no soma. Né? Porque a pessoa que é miserê tem a tendência a ser mão de vaca. Agora, a pessoa é mão de vaca com o seu próprio soma. De não fazer alguma coisa. Às vezes, você, por exemplo, tem uma alimentação mais saudável, é mais caro. Não, vou comer a coxinha mesmo, vou comer mais prático. Sabe que é mal para ela, mas faz assim mesmo. E tem depois tem só uma dúvida de forma. Tá. E tem a pessoa também que ela gasta com um monte de coisa, mas não quer gastar com seguro de saúde, com médico, com tratamento. Isso, ela na casa envolve a questão da negligência, né? A pessoa é negligente com o seu próprio soma. Teoricamente teria que ser prioridade, né? Sim. Agora aqui na paradoxologia, não sei se, acho que faltam uns 2 pontos aqui, porque está assim, o paradoxo do desapego somático. Aí poderia botar 2 pontos, né? Quanto mais você cuida cosmeticamente do soma, mais você se desprende dele, para não ficar seguindo. Tá. Sugestão. Obrigado. Tá bom. Eliel, na página 52, a penúltima linha aqui, na fatologia lá embaixo, né? A serendipitia holossomática. Serendipitia holossomática, né?
A questão que eu quis colocar aí, porque sempre dia tem um processo da investigação, da descoberta, e você pode ter a descoberta com relação ao seu próprio soma. É você perceber como é que você funciona, como é que o seu corpo reage. E aí você precisa, de alguma forma, saber lidar com isso, fazer essas descobertas, né? Por exemplo, o professor Walter às vezes fala assim, não, se eu comer isso aqui já vai me alterar. Ele tem um nível de percepção com relação ao seu próprio funcionamento orgânico que percebe, não, isso aqui eu não posso. Eu também tenho essas características também. Algumas coisas eu percebo em mim que, não, isso aqui não dá, isso aqui dá. E aí, com o passar do tempo, você vai ter que começar a ser mais seletivo com a sua alimentação, ser seletivo com relação a algumas medidas somáticas suas ao longo do tempo. E isso requer você se descobrir. Porque tem pessoas que não conhecem o seu próprio soma, não conseguem perceber o que acontece dentro de si, né, com relação ao seu soma propriamente dita. E aí, esse dia seria justamente a questão de você fazer essa investigação com você mesmo, de você perceber quais são as suas falhas, aonde você tem que melhorar, o que está acontecendo com você. E isso é uma investigação. Tem pessoas que têm uma tendência a não olhar para o próprio soma. Não sei se respondeu ali. Correto. Agora, na terceira linha da patologia, é o fôlego somático na gestação de verpons maxiproexológicas. Isso, o fôlego somático, estou falando aqui na gestação das verpons maxiproexológicas, é porque nós dentro do trabalho da Conscienciologia, nós temos que fazer o quê? Contribuir na enciclopédia e uma série de situações. E isso vai aumentando cada vez mais a nossa responsabilidade. E isso também vai pegando do ponto de vista até multidimensional também, com CIEX, companhia extrafísica e uma série de coisas. A questão é o seguinte, em cima dessa responsabilidade, que cada dia você vai tomando mais, o seu soma vai aguentar? Ou seja, você está com um soma que possa suportar todas essas cargas? Porque quando você tem uma verpom e você defende, você aumenta a sua responsabilidade multidimensional. A questão é o seguinte, o meu soma vai aguentar essa pressão? Porque quando você se posiciona perante a multidimensionalidade, que você tem uma verdade, e isso sobe às vezes até ataque extrafísico. Nesse ataque extrafísico, você está com soma para poder ter fôlego para isso? Tem gente que fica às vezes doente e fica meio debilitado. Correto, obrigado. Na página 52, negapensionologia, você poderia aprofundar essa inteligência intrassomática, por favor? Tá. Megapensionologia, não é isso? Isso. Longevidade, inteligência intrassomática. Bom, por que eu coloquei isso? Dentro do conscienciograma, a primeira folha de avaliação que tem do soma é justamente intrassomaticidade. Intrassomaticidade e inteligência é a pessoa que consegue ter uma inteligência sobre o seu próprio corpo, quanto à sua própria funcionalidade. Ele sabe como o seu corpo funciona, ele está extremamente adaptado ao corpo que ele está hoje, tanto androssoma ou ginossoma. Tá? Então a intrassomaticidade, você saber como é que funciona o seu corpo, prolonga a sua vida. Por isso a relação da questão da longevidade. A longevidade é esse tipo de inteligência. Eu, por exemplo, eu tenho essa inteligência. Isso para mim é um trafor. Essa inteligência de poder me preservar. Eu sei até onde eu posso ir com o meu soma. Eu sei das minhas capacidades. Por exemplo, eu faço atividade física sem precisar de nada, por mim mesmo. Isso às vezes é muito difícil. Tem muita gente que faz atividade física por intermédio dos outros, ou porque alguém tem que fazer. Eu faço sozinho. Eu sei o meu limite. Por exemplo, estou fazendo um esforço na esteira. Eu sei até onde eu posso ir. Quando eu percebo alguma diferença no meu soma, eu já diminuo a quantidade. Mas isso é uma percepção minha, intrassomática. Então seria o uso do mental soma no soma? Seria o quê? Não entendi. Seria ou você aplicar o mental soma no soma? Sim, de certo modo tem essa relação, sim. De certo modo você tem um discernimento com relação ao seu próprio funcionamento orgânico. Tá? Certo, ok, obrigada. Tá bom. Liel? Sim. Aqui. Oi. Oi. Voltando àquela questão do gap, né, que o Flávio tinha levantado. Sim. Ao longo, com o envelhecimento, esses gaps, eles existem. Mesmo que a gente cuide bem da saúde, é um fato, né? Sim. E mesmo quando a gente tem uma doença,
Como a gente faz para estar diminuindo esse gap, ou estar percebendo que com o envelhecimento a gente vai ter que mudar, né? Você diz, eu tenho uma percepção intrassomática, né? Mas com o envelhecimento muda, né? A gente vai mudando, não é isso? O soma vai mudando. Sim. O que eu percebo, assim, que a gente pode colocar como profilaxia, é que, assim, é muito difícil, às vezes, lidar com relação ao soma, porque ele lidera certas posturas de comportamento. Você tem que mudar alguns hábitos, tá? É diferente de um pé de meia financeiro. Quando você tem um pé de meia financeiro, você tem um rendimento X, você guarda esse dinheiro X, e aí você vai ter 3X daqui a 20 anos, tá? Mas quando se trata com soma, ele envolve hábitos. Esses hábitos têm que ser feitos antecipadamente, né? Então a pessoa hoje, por exemplo, que está com 30 anos, já tem que fazer um planejamento somático. Daqui a 30 anos, aonde ele quer chegar, como ele quer chegar. E a pessoa que já está mais avançada tem que se preocupar ainda mais, né? Então, se você ter isso como uma meta, você tem que mudar os pequenos hábitos, as pequenas atitudes no seu dia a dia com relação a isso. A sua alimentação, o seu sono, a sua atividade sexual, a sua atividade intelectual, isso tudo faz parte do funcionamento orgânico. E você tem que levar isso em consideração. Veja, eu coloco com pé de meia somático não a pessoa que é negligente e nem a pessoa que é excessiva, tá? É o equilíbrio, é a justa medida. Eu vou dar aquele tempo para o soma. Por exemplo, eu dedico 30 minutos de atividade física. Dentro de um dia que tem 24 horas, 30 minutos não corresponde nem 5%, tá? Mas eu faço isso todos os dias e isso faz a diferença. Você fazer e ver todos os dias faz diferença. Mas veja bem, Léo, por exemplo, eu, quando era mais jovem, fazia ginástica todo dia. Sim, sim. É muito comum. Né? Anos e anos e anos. Com o correr do tempo, o corpo não é mais o mesmo. Então, eu não posso fazer hoje, não que eu não continue fazendo atividade física. Sim. Mas eu tive que me readaptar para o que poderia ser possível, o que seria saudável. Sim. Então não era mais saudável aquilo que eu fazia ali. E outra coisa que eu percebi é que com o envelhecimento as diferenças dos somas também vão ficando evidentes. Então, para algumas pessoas ainda é possível fazer determinada coisa, para outras pessoas é outra. Que, por exemplo, você fala, eu faço 30 minutos, parará, me conheço. Nem todo mundo tem a condição somática, ou veio com soma, ou tem esse passado, tem esse conhecimento, né, milenar aí do próprio soma. Então, ter essa noção de que é possível fazer. Você fala, tudo bem, eu comecei lá no início, eu comecei cuidando do soma, né? Tinha esse hábito mesmo, anos e anos fazendo. Mas eu tive uma certa dificuldade na adaptação com o envelhecimento. Do que eu ainda queria fazer coisas que eu fazia. Entendeu? Eu vejo assim, nós temos que ter o nosso limite somático. Cada um tem um certo fôlego, tá? Somático. Agora, o que eu vejo que é importante é você perceber qual é o seu limite, porque assim, é muito comum às vezes a pessoa ser jovem e fazer muita atividade física, faz parte do ser humano mesmo, movimento. A questão é que a gente tem certas prioridades ao longo da vida. Por exemplo, dentro dessa comunidade da comunidade conscienciológica, o mental soma é muito priorizado. A questão do estudo, da intelectualidade, e isso deixa as pessoas com um ponto de vista psicomotriz menor, com menos valor. Às vezes a gente vai incorporando isso sem saber, inconscientemente. Você vai se movimentando cada vez menos e não percebe que está se movimentando menos. Eu percebo que algumas pessoas fazem caminhada e na verdade não é uma caminhada, é na verdade um passeio. Mas ela não sabe distinguir o passeio da caminhada. A caminhada, ela tem um objetivo. Você tem que suar, você tem que o quê? Que transpirar. E aí tem pessoas que, não, eu já caminhei hoje, eu já fiz o que tinha que ser feito. Mas a pessoa não viu aonde atingiu isso. Quando a pessoa fala, tem que suar o deltoide, quer dizer, aqui o ombro. Porque isso tem ganho fisiológico. Então a pessoa faz a atividade, acha que está fazendo, mas não foi efetivo. E isso dá um resultado diferente. Então você tem que ter uma visão, não, o que eu posso fazer que realmente vai ter um ganho fisiológico? Eu preciso disso, né? Hoje eu vejo que, por exemplo, para trabalhar com a TENEPS,
É muito importante ter o corpo físico. Esterilização de energia, é uma série de coisas. Na dinâmica mesmo que o Pedro fez no domingo, teve algumas pessoas que ficaram 5 minutos e ficou cansado. Não, cansou um pouquinho. Porque ficou 5 minutos, depois mais 5 minutos, depois mais 5 minutos. Foram 15 minutos sentado. Tem gente também que fica cansado para pensar, né? Pensa 5 minutos já está exausto, né? Aí a pessoa fica cansada. Tem de tudo, né? Mas agora, é bom dar o endereço da Avenida da Saudade para essas pessoas. Agora, ó, eu queria fazer uma mudançazinha, se você topar. Na página 55, número 11, osteoartrose. Em vez de osso, seria bom pôr articulações. Tá. Você está de acordo? Posso Estou pôr? de acordo, pode. Então vou pôr aqui. Eu conserto lá. Oi. Aqui a Vivian, consegui chegar aqui, tá? Tá bom, obrigado. Eu queria fazer só primeiro uma observação. Muito bom seu verbete, tá? Obrigado. Isso é um jargão que ele usa com a gente que faz atividade com ele, então a gente está lá sofrendo. Ele está muito bom, sofrendo, mas tudo bem, faz parte do processo. Ela é minha aluna, Isso. E eu queria fazer assim alguns comentários da minha experiência com atividade física de autoconscientização corporal que ele faz, né? Que a gente vê, por exemplo, a atividade física hoje muito vinculada com o processo da estética. Então, eu pude perceber alguns componentes, a gente começa a investigar, componentes paragenéticos nesse processo nosso, às vezes até de dificuldades psicomotoras mesmo, incutidas. E eu acho que a importância desse trabalho de conscientização corporal para a gente chegar nesse nível de pesquisa. Então, quando a gente faz atividade física somente para ter o processo estético e não pensar o corpo como um veículo mais, o soma como um veículo mais global, a gente não consegue chegar nessas informações. Então, isso tem me ajudado muito. Porque quando eu cheguei à Foz e pude ver, numa atividade que a gente fez social, um vídeo meu, eu percebi que eu estava falando com parte do corpo. Parte do outro corpo não respondia na mesma intensidade. Eu não sei se isso era um processo de acoplamento com alguma consciência, mas, de fato, na prática que eu comecei a fazer com atividade física com ele, eu comecei a perceber que um lado do corpo responde melhor do que um outro lado. E a gente vem trabalhando nesse sentido. E aí surge a hipótese de ser um processo paragenético, não ser necessariamente um processo dessa vivência atual, mas eu acho que é importante pensar nessas questões, que isso também interfere muito no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, você precisa de um corpo mais homeostático, né? Que ele não fique só respondendo melhor de um lado do que do outro. Então, isso auxilia muito. Mesmo para fazer esse tipo de abordagem. Se você tiver alguma experiência a mais, porque isso foi uma experiência minha, pessoal, né? Se você tem alguma experiência mais próxima disso para ajudar nessas questões. Uma coisa que eu acho importante, porque eu estou fazendo o trabalho com você, é porque às vezes certas limitações somáticas ou certas dificuldades que nós temos não é só dessa vida humana, né? Pode ser que venha também de questão paragenética, né? Uma falta de coordenação motora é mais evidente, alguma coisa assim que aparentemente a pessoa somaticamente não teria problema nenhum, mas ela apresenta uma certa dificuldade de coordenar braço, coordenar movimento. E isso, na atividade física, a gente pode perceber e começar a trabalhar esse aspecto, né? A conscientização corporal ela é muito importante para que a pessoa possa perceber como é que ela funciona. Uma coisa que fica muito para mim, assim, que eu vejo que é de curso intermissivo, é a funcionalidade do holossoma. Como a gente pode trabalhar de forma que pode estar funcionando cada vez mais o seu holossoma. Quer dizer, é muito interessante. Para mim, uma coisa que é importante seria ter um soma adequado a ponto que você possa trazer, né, os cons magnos através do paracérebro para o cérebro físico. Se você tem um corpo mais alinhado, mais coordenado, essa captação do paracérebro para o cérebro físico fica mais fácil. Às vezes a pessoa tem dificuldade porque às vezes o soma não está bem organizado. E quanto ao laboratório, assim, só para te perguntar, o espaço saúde hoje lá no discernimento, qual é a diferença que você vê dos outros espaços que você já atuou em termos de saúde aqui? O que eu vejo no espaço saúde, a diferença é a questão do holopensene. O holopensene do espaço saúde lá no discernimento tem um processo mais voltado, o processo da multidimensionalidade,
tem o contexto, por exemplo, de trabalhar o holossoma, que nas academias, em alguns lugares que tem o trabalho de soma, ele é muito voltado para a parte só física, né? E ali tem todo um holopensênio voltado, e um público também voltado a fazer uma atividade física holossomática. Porque, por exemplo, existe a caminhada holossomática, que é diferente da caminhada normal. Você caminhar com o holossoma é uma outra história. Então, quando você tem um ambiente que favorece isso e pessoas que entendem isso, fica muito mais fácil. Eu trabalhei muitas vezes no anonimato, sabendo que isso acontece, mas nunca revelando para a pessoa o que realmente eu estava fazendo. Quando conheci a Conscienciologia, lembro que tive projeções patrocinadas e lembrava de todas, anotava tudo que via e ouvia. Agora, participando da escola de projeção, eu não estou conseguindo. Parece que a gente dá uma parada para fazer sozinha. É isso mesmo? Poderia aprofundar? Olha, seria bom você pegar o livro Projeciologia e ler o capítulo sobre recesso projetivo. Às vezes pode esclarecer mais o assunto para você. Agora, o mais na minha terra, existe uma coisa que eu vivo brincando aqui com o povo, mas falando sério. É um negócio que eu passo assim o dedo no rosto. Enfim, isso chama vergonha na cara. Às vezes tem alguma coisa que vem com isso, eu não sei, né? Tem que ver. Agora, ó, para você, o professor Eliel. Parafatologia, página 53, quarta linha. O domínio da influência dos retrocérebros no cérebro atual na acumulação da saúde somática. Poderia definir retrocérebros e aprofundar no processo de influência na acumulação de saúde somática? Pensava que a influência maior seria inicialmente da paragenética, da genética e depois o auto-holopensênio. Tá, uma questão para a gente colocar, a questão da influência dos retrocérebros no cérebro atual. Bom, nós tivemos várias existências, tá? Todas elas nós tivemos corpo físico. A questão é que quando você está no curso intermissivo, ou quando você está na intermissão, ou no período extrafísico, você não tem esse condicionamento somático. Tudo é mais fluídico, flui mais, melhor. Só que quando você ressoma, você se depara de novo com as necessidades instintivas, humanas e de bicho, tá? Então, quando você se depara com isso de novo, às vezes volta coisa do passado, coisas do seu bicho, de instintividade, que às vezes você contava na extrafisicalidade, não tinha, mas quando vem para cá e você ressoma de novo, você tem as mesmas sensações, você tem as mesmas necessidades, e essas necessidades às vezes são o quê? Instintivas. O que nós temos como objetivo é tentar passar isso, quer dizer, não deixar que essa influência de bicho nossa seja preponderante. Você tem que vencer isso. Mas isso ainda acontece, né? Tanto na condição de mulher como na condição de homem. Então, tem certas situações que às vezes a gente fica um bicho. Tá? Por exemplo, tem algumas situações que eu vejo assim, que um carro passou na minha frente e às vezes eu tenho uma instintividade. Pô, que isso? É uma coisa instintiva. Eu falei, mas eu sei que não pode ser isso, ele estava com a necessidade dele, eu tenho todo o entendimento, mas eu tenho uma reação ainda muito instintiva, mesmo com o conhecimento que eu tenho, com as coisas que eu tenho. Só que hoje eu não vou para as vias de fato, mas no passado eu ia. Só que hoje eu consigo ter o quê? Um controle maior. Mas isso ainda pulsa. Isso ainda starta dentro de mim. Por quê? Porque eu tenho soma agora. Quando eu era só consciência, eu não tinha o soma, mas agora eu tenho. E essa instintividade, ele acontece a todo momento. Você tem que saber lidar com isso. E o nosso objetivo é vencer isso. Não deixar que isso aconteça. É assim que nós vamos tornando cada vez mais consciência e menos bicho. Trabalho em uma empresa que é um restaurante italiano. A energia de lá não é boa. Já teve conflito de violência física e também de calúnia. Fico doente sempre e estou procurando outro trabalho, já que estou de férias. O que o senhor pode falar para me ajudar? Porque estou em dúvida se devo ficar. Olha, o ideal é a gente, se pode, cair fora
do trabalho que a gente não gosta. A gente deve fazer aquilo que a gente gosta. Se você pode mudar, é o melhor que você vai fazer. A gente não deve ficar num lugar que a gente não está de acordo com o ambiente. Em vez de ajudar aquele ambiente, você vai piorar tudo. Você vai ser uma pedra de tropeço para melhorar o ambiente, você está contra ele. A gente tem que fazer trabalho ou desenvolver um empreendimento que a gente gosta. Agora, professor Eliel, pode comentar a neossinapsologia, página 53? Isso é da Nina Rosa, tá? Está perguntando. 53, neossinapsologia, né? As neossinapses da autoconscientização somática. Neossinapse seria, na verdade, a mudança de comportamento seu com relação à sua própria percepção somática. A autoconscientização somática, ela depende muito do quê? De você começar a estudar, a ver como é que você funciona, como é que o seu organismo reage, e você criar novas sinapses para isso. O corpo, quando você recebe nessa ressoma, é um corpo novo. Esse corpo novo precisa ser o quê? Readaptado, estudado, e isso vai criando sinapses ao longo do tempo com relação à sua própria o quê? Fisiologia, ao seu próprio funcionamento orgânico. Então essa neossinapse, ela vai desenvolvendo com o passar do tempo. A maturidade que você lida com o seu próprio soma. Isso vai criando cada vez mais neossinapses. O senhor concorda que de tudo se tira proveito no caminho evolutivo, mesmo percalços, assédio, acidentes, frustrações? O senhor já escreveu algum verbete conceituando isso? Qual? Olha, é só você procurar os verbetes que tem a palavra evoluciologia entre parênteses. E também a palavra parapatologia entre parênteses. Quer dizer, evoluciologia entre parênteses e parapatologia entre parênteses, que aí você vai ver as especialidades que tratam desses assuntos. Agora, ó, para você, Interaciologia, página 53. As minicuras aplicadas na interação mental-soma-soma. De que forma seria o processo para a pessoa aplicar a interação mental-soma-soma sem o uso do EV? Tá. O que eu coloquei da questão do mental soma é a questão da sua pensenidade sadia. Quando você pensa positivo sobre si mesmo, sobre você, você muda o seu padrão. Esse padrão pode até curar, por exemplo, ter mini curas no corpo. Por exemplo, tem pessoas que têm certas cefaleias, né? Ao mudar o padrão pensênico, ao mudar essa questão, o pensene ele é indissociável. É pensamento, sentimento e energia. E isso, quando você muda esse padrão, você pode até mudar o padrão de cura, ou seja, mini curas, né, no soma. Uma delas, por exemplo, é tirar justamente essa dor de cabeça. Ou, por exemplo, você está com um mal-estar no estômago e você, ao mudar aquele padrão, porque assim, quando a gente tem uma vida muito difícil, automaticamente o soma reage muito a isso, né? O corpo, na verdade, dentro do holossoma, é aquele que paga o pato. Ou seja, tudo vai para o soma. Então, se eu pensei mal ou aconteceu alguma coisa ruim, eu vou levar isso tudo para quê? Para a somatização. Então, quando você começa a mudar essa mentalidade sua sobre você mesmo e sobre um aspecto mais sadio, isso começa a refletir diretamente no soma. Eliel, aqui. Pronto? Aqui na tua frente. Aqui na tua frente. Opa. Então, aqui na página 53, em tecnologia, a técnica do inventariograma somático. Queria te fazer duas perguntas. Uma, o que você sugere de itens para a gente analisar nesse inventariograma e como fazer, em quais momentos, né, fazer esse levantamento somático? Tá. Essa abordagem que a gente colocou da técnica, isso aí dentro da Conscius existe um inventariograma, né? E dentro do inventariograma, uma das questões que a gente faz é justamente a questão do soma, tá? Então, uma das questões que é levantada do soma é desde a questão genética sua, a sua constituição genética, pais, estruturas suas, até a questão, por exemplo, de hábitos que você tem com relação ao seu próprio soma. Que tipo de hábitos você costuma ter? Por exemplo, tem pessoas que gostam de comer coisa salgada.
gosta de comer coisa doce. Então ela tem uma tendência alimentar, ela tem uma tendência para se movimentar ou não. Alguns aspectos também de morfologia, né? Altura, tamanho, qual que é a sua estrutura, se é alto, baixo, pequeno. Então esse levantamento todo, somático, você começa a fazer um inventário sobre você mesmo, do ponto de vista do quê? De soma. E em cima disso você começa a interpretar, ver o que eu tenho ali de bom que eu posso utilizar. Por exemplo, em alguns atletas, ele tem o chamado biotipo. O biotipo de uma pessoa é justamente um corpo talhado para fazer uma certa função. O que você precisa descobrir dentro de você é o seguinte: o seu corpo foi talhado para fazer o quê? Isso é muito importante a gente fazer esse levantamento. Então, porque cada um tem a sua própria estrutura. Em cima dessa estrutura você vai criar para você. O que eu vou fazer com ele? Tá? Às vezes tem pessoas que realmente têm um corpo mais frágil, mas ele vem fazer o que aqui? O que ele vem fazer com soma? O Sr. Valdemar colocou o exemplo de uma pessoa que tinha uma habilidade manual muito grande numa vida, numa outra vida ele veio com uma bem abaixo daquilo. Mas o propósito e a razão, existe um motivo para isso. Então, quando você faz um inventário do seu soma, na verdade, ele tem um meio, um viés para você trabalhar com ele. Por que você veio com aquele soma? Por que você veio baixinho? Por que você veio altão? Existe uma razão, existe um motivo. Você não ressoma assim do nada. Existe toda uma razão. Então, você procurar ver como é que o seu corpo funciona, ele tem a ver alinhado com a sua proex. Então, você vê o que está dentro desse contexto e tentar levantar. Eu não sei se respondeu. Sim, respondeu sim. E queria também, só na página 55, acho que tem duas questões de forma, não sei se comentaram já alguma coisa. Na 55, em caracterologia, no item 1, acho que dos 2 pontos aqui ficaria em itálico, que está em autopercepção alimentar, parece que os 2 pontos não estão em itálico. Uhum. E no item 5, falta de energia está com acento no I. Tá. No energia tem um... Tá com acento. Acento, tá certo. Em espanhol, acho que tá ok. É só isso. Obrigada. Tá, ele é aqui na página 53. 53, né? Sim. Ali logo lá em cima, na primeira linha. As interprisões somáticas. Tá. As interprisões somáticas, como que você lida com o soma e o que você, através do soma, acaba criando interprisão. Por exemplo, a promiscuidade é um exemplo disso. A promiscuidade sexual trabalha muito a questão de interface com o soma com as outras pessoas. E isso pode criar, na verdade, uma interprisão somática. Ou seja, você em outras vidas pode estar um estigma com relação ao sexo, com relação ao próprio soma, né? Ou algumas negligências que você foi assim, marcantes ou foram bastante acentuados. E isso cria, na verdade, uma interprisão com relação a esse veículo de manifestação. Tem pessoas, às vezes, que nascem com certas deficiências físicas devido a não utilização adequada do soma, né? Eu acho que quando a gente foi mãe, e se você foi uma excelente mãe, automaticamente você limpa isso, né? Porque a doação do corpo para uma gestação humana, na verdade, é uma forma de lidar utilizar bem o seu soma disso. Quando a pessoa começa a utilizar o soma de forma inadequada, ele começa a criar um estigma e uma interprisão somática, ou seja, é como se estivesse se prendendo com outras pessoas através do próprio soma. Eu não sei, João, deu para entender, não? Deu. E na segunda linha também, queria perguntar a respeito das ilusões somáticas. A ilusão somática que eu coloquei aqui é a questão da pessoa, às vezes, achar que é o corpo, né? Tem pessoas que faz tudo em prol do corpo, como se o corpo fosse a consciência. E, na verdade, o corpo, na verdade, é somente uma prótese, né, da consciência. E aí você tem que saber ter esse discernimento, tirar essa ilusão. Porque o corpo está muito ligado à questão das sensações somáticas, né? E tem pessoas que se prendem muito a essas sensações.
se prende à questão de que o soma é importante. Veja, eu dou importância para o soma, mas eu dou a devida importância. Eu não exagero nisso. Eu não tenho, por exemplo, processo de hedonismo, de amar, cultuar, narcisismo. Tá? O narcisismo somático é um processo ilusório. O corpo é temporário, o corpo ele é efêmero, mas em alguns momentos dá importância para ele. A medida certa é importantíssimo isso. Eu sei distinguir muito bem uma coisa da outra. Tem 4 pessoas com 4 questionamentos diferentes. Primeiro, gostaria de perguntar para o verbetógrafo os itens da fatologia, página 52, 4ª linha. As autodesintoxicações holossomáticas, as desassimilações de elementos intoxicantes do holossoma. Tá. Isso está em que página, professor Bom? Página 52, 4ª linha da fatologia. Ah, tá. As autodesintoxicações holossomáticas. O que eu estou colocando com isso? Em muitos contextos, às vezes, do ponto de vista somático, nós acabamos nos intoxicando. Essa intoxicação pode ser de via alimentar, de contato com outras pessoas, pensamentos negativos, e isso tudo acaba o quê? Intoxicando a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem, por exemplo, rancor, tem raiva e uma série de coisas, ela pode conduzir nela a ter câncer, por exemplo. Então, por exemplo, é um nível de intoxicação holossomática que começou do ponto de vista mental e acabou refletindo ou somatizando no corpo físico. Então, nós temos que fazer esses processos de autodesintoxicação holossomática. Do que você pensa, do que você sente, isso tudo reflete tudo no seu soma. Às vezes, o que tem no soma é simplesmente a ponta do iceberg, quer dizer, é só o que está acontecendo. Por trás daquilo existem vários tipos de manifestações. Então, essa desintoxicação pode ser uma coisa física, ou uma coisa mental, ou emocional, você tem que fazer. E isso interfere o quê? Influencia todo o seu holossoma. Tá? A outra. Principiologia, página 53. O verbetógrafo poderia estender esses 2 conceitos, o princípio da utilidade somática e o princípio do aproveitamento somático máximo. Tá. O princípio da utilidade somática é você utilizar na sua vida como um todo uma utilidade do soma. Você tem um soma e em cima dessa constituição somática você tem uma utilidade. Você tem que deixar aquele soma útil, no sentido que você coloque isso como princípio de vida. Por exemplo, se você está trabalhando com a TENEPS, você tem uma utilidade. Então o soma, ele tem um propósito. Esse propósito tem que ser o quê? Útil. A pessoa, por exemplo, que entra no mundo das drogas, está subutilizando o seu soma. A pessoa que tem certos vícios, e aí em vez de pegar o soma e deixar mais proativo para ajudar os outros, para melhorar as outras pessoas, as pessoas simplesmente não utilizam isso de forma positiva. Então o princípio da utilização somática é utilizar de forma que ele seja útil. Ou seja, deixar uma utilidade para o soma a ponto de você gerar mais assistência, interassistência com as pessoas, porque isso é possível. E o outro princípio, que é o princípio do aproveitamento somático máximo nesta vida humana. Eu quero utilizar o máximo possível. Né? O professor Walter colocou uma vez que você tem que viver como se fosse viver eternamente e a morrer a qualquer momento. Morrer a qualquer momento eu estou aprendendo ainda. Mas viver eternamente, eu tenho isso dentro de mim. Eu quero viver o máximo possível. O máximo que eu posso desenvolver aqui. E o soma, ele pode ajudar a ter uma sobrevida maior, uma longevidade maior, mas uma longevidade produtiva. Imagine nós vivendo aqui dentro da CCCI, que eu acho que hoje se encontra, em termos de história, um momento mais assim, diferente ao longo de todas as vidas que nós tivemos anteriormente, que é debatido hoje, que é colocado hoje, e você hoje viver o maior tempo possível dentro desse holopensene vai fazer uma diferença enorme. Então, viver bastante aqui hoje é uma boa. Poderia o verbetógrafo explicar, se possível, com exemplos, em Fatologia, página 53, primeira linha, as interprisões somáticas? Tá.
Ele já falou alguma coisa. Eu já falei isso. Vamos lá, fala aí. Vamos esclarecer mais ainda. Interprisão somática são algumas atitudes que você faz e que você acaba gerando uma interprisão com outras pessoas através de alguns comportamentos somáticos. A gente colocou, por exemplo, a questão da promiscuidade, por exemplo, a questão da prostituição. Esses são exemplos que pode criar na pessoa uma certa interprisão somática, tá? Uma coisa que eu acho que é importante as pessoas terem é a maturidade com relação ao seu próprio corpo. Como é que você pode utilizar o seu corpo em prol das outras pessoas, para justamente não ficar num processo de interprisão. No meu caso, por exemplo, alguns excessos eu andei cometendo, principalmente com relação à sexualidade. Eu fui uma pessoa que já tive dentro da promiscuidade, já entrei nisso, em prostíbulos, em uma série de coisas. Então, isso é uma coisa assim, sempre sair ileso disso tudo. Ileso no sentido de nunca ter uma doença, nada, porque eu tenho uma vitalidade muito grande, tá? Dei muito trabalho para os amparadores nesse sentido. Mas, por exemplo, isso era uma interprisão somática, é um retrocérebro meu, uma coisa antiga, que hoje, por exemplo, o meu grande desafio como ego-karma é a sexualidade madura, é o processo da dupla evolutiva, é a questão de sair dessa condição para uma condição melhor. Hoje eu estou numa condição cada vez melhor. Eu fui uma pessoa que já envolvo com sexualidade desde os 5 anos de idade. E hoje eu consigo ter uma visão mais madura com relação a isso, né? Eu superei várias coisas, passei por certas coisas que foram mais difíceis, mas que hoje, por exemplo, meu nível de maturidade somática, sexual, não criando interprisão somáticas, ela está extremamente bem acentuada. Tanto é que até consegui fazer uma gestação consciencial. Dentro do Juno, eu escrevi um artigo chamado As Bases Interconscienciais da Dupla Evolutiva. E isso é uma coisa que, por exemplo, para mim é uma realização, é um feito, é uma forma de sair. Isso faz parte do meu ego-karma. E dentro do meu ego-karma eu estou vencendo isso. Hoje estou com uma dupla, eu tenho um relacionamento estável. Então isso tudo para mim foram realizações que eu consegui chegar. E isso realmente tira dessas interprisões somáticas. Hoje, nessa vida, eu na condição de androssoma, quero fazer a diferença. Quero ter a melhor vida como homem nessa vida. Agora, gostaria de saber de que maneira funciona esta caminhada holossomática. Infelizmente, não tenho como ir à Foz agora. É uma senhora que está falando. Tá. O que eu coloco na questão da caminhada holossomática, ela envolve o alinhamento dos chakras e você tem toda a sincronicidade energética de todo o seu corpo. Quando você anda de forma autoconsciente com relação ao seu corpo, você consegue fazer um alinhamento dos chakras. A maioria das pessoas caminham sem esse alinhamento. Esse alinhamento tem a sua pensanidade, o seu sentimento e as suas energias no foco da caminhada. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Elas se distraem devido ao processo da dispersão consciencial ou mental, né? Então a pessoa não consegue focar no exercício ou no caminhar de forma concentrada. Essa concentração, ela alinha os veículos de manifestações. Eu consigo fazer essa performance. Eu tenho um nível de concentração bastante alto quando eu estou caminhando. Então eu tenho um nível de alinhamento muito bom. E isso, às vezes, acontece desbloqueio energético. Isso já aconteceu comigo, desbloqueio do laringochakra, desbloqueio do corono, do fronto. Ou seja, há uma expansão das energias, mesmo eu caminhando. Ou seja, o processo energético, mental e emocional de tranquilidade acontece tudo ao mesmo tempo. Eu caminhando. Eu consigo fazer isso, e isso, para mim, eu coloquei como uma categoria de caminhada holossomática. Eliel, aqui. Tem mais perguntas, professor? O senhor poderia explicar como se dá a parateleportação humana? Entendi como é o parafenômeno, só não entendi qual a explicação dentro da projeciologia. O caso todo é o seguinte: parateleportação é a mudança da localização física de um objeto, que pode ser até a mesma pessoa, o soma da pessoa. Agora, isso se dá com a desmaterialização do lugar e materialização do outro.
É assim que o povo explica de modo geral. Há muitos tratados, livros, gente que andou fazendo pesquisa sobre o assunto, lá na holoteca, e essas pesquisas vêm desde o século XIX. O problema é que esse fenômeno é dos mais difíceis, sérios e complexos que tem. Desmaterializar alguma coisa é muita coisa. Agora, rematerializar no outro lugar ainda é pior ainda. Então, isso aí é um negócio sério para se estudar. Professor, uma pergunta só com relação a esse fenômeno. Quando a pessoa é desmaterializada de um lugar para o outro, a roupa vai junto ou vai só a parte celular? Vai tudo. Vai tudo? A desmaterialização é de tudo, é um ambiente. Parece que é o olo pensene da pessoa, não é o corpo. É o olo pensene dela. É como se fosse uma bolha que saiu do lugar e foi para outro. Eu sempre tive essa dúvida, eu não sabia. O processo todo é esse. Valdo, não é fácil. aqui a Grace. Só que é sobre esse assunto também. A partir de que ponto ali na escala evolutiva isso aí ocorre, essa parateleportação? Olha, eu acho que há duas abordagens diferentes nesse assunto, pelos meus estudos aí durante 50 anos. Primeiro, um aspecto patológico. Já houve gente que é preciso de ver, porque isso aí são, vamos dizer, pesquisas que não foram aprofundadas. Eu só admito as coisas com aquilo que eu vejo. Então, o que se passa? Mas veja bem, a pessoa estava andando, vamos supor, ela vinha para Foz, e estava vindo de Floripa, de Florianópolis, estava vindo para Foz. Quando ela viu, ela estava chegando em Belo Horizonte, com carro e tudo. Já houve vários casos que já mostraram essas coisas. Há o caso, por exemplo, de um caminhão que estava cheio de, lá, no transporte dele, lá, de produtos, etc., pesado. Ele saiu de uma estrada e entrou noutra. Agora, veja, aquela estrada não tinha nada que ver com a anterior, não dá para confundir. Agora, veja, a diferença disso, às vezes, é de minutos. Como é que a pessoa está em Floripa, sai de lá, daí a pouco ela está chegando em Belo Horizonte? Então, há uns processos desses, que a turma da ufologia já andou estudando. Há casos desses que ficaram mal explicados mesmos. Então, sei lá se até esse caso grande de toneladas que pode mudar. Agora, se você partir da hipótese de que é o olo pensene que muda, o negócio de peso já muda. E há um processo aí que eu não sei o que a gravitação entra nisso. Há umas condições aí para ser estudado. Agora, que tudo indica que o fenômeno existe. Eu quero dizer para você só, em matéria de parateleportação, o caso daquele livro que eu procurei durante anos, não achava em parte nenhuma. Um dia eu estou no meu apartamento trabalhando, quando eu falei assim, você vai lá no anexo, que era no andar ao lado que tinha uma sala comercial, onde eu tinha uma parte da biblioteca. Você vai ao anexo e observa o que tem no anexo. A hora que eu chego na sala comercial minha e vejo as estantes lá cheias de livro, aquele negócio todo, eu vejo que um livro estava fora. Minhas coisas sempre foram arrumadinhas, né? Eu vejo lá aqui e falo, o que é isso? Chego lá, puxo, era o livro que eu estava procurando. Agora, eu comigo, na hora, falei assim, tomara que esse livro não tenha sido roubado e a pessoa vai reclamar depois. Porque isso aí não é cosmoético. Onde é que tiraram esse livro? De onde que ele veio? Eu não sei. Agora, vamos supor, isso na hora que eu estava pensando, veio a ideia. Suponha que no lugar tenha 3. Eles nem vão perceber que uma duplicata sumiu. Quer dizer, eu não sei o que houve. Agora, o livro, eu aproveitei, examinei, etc. Ele está lá na holoteca. Eu não falo nele porque eu não sei se tem algum envolvimento nessa história. Então fica lá. Nunca falei que livro que é, nem o autor, nem nada. Mas... Era usado, mas não tinha nenhuma marca. Eu procurei o Libris,
a situação, a primeira coisa, não achei nada, não há um ponto, nada. Parece que o livro está virgem. Agora, você nota que é antigo, etc. tal, mas está novinho, sabe, up to date, atualizado, bonitinho para a época, nossa, tudo limpo. Mas você acha que a partir de onde, nessa escala evolutiva, essa parateleportação seria Não, isso aí eu estou te falando. Existe uma normal parte dessas aí, desse caminhão, essa coisa toda, que às vezes é patológico. Agora, por exemplo, esse meu livro, eu não posso falar que seja patológico. Aquilo me ajudou na pesquisa bibliográfica. Tá, mas aí também não foi produzido por você. Agora, a pergunta ajudou. Por exemplo, um evoluciólogo já faria isso normalmente, ele próprio? A partir de onde? Eu não sei se ele faria, mas ele terá maiores condições de interpretar os processos. Inclusive de achar o livro antes de precisar de teleportar, ele acha o livro antes. Às vezes tem amparador que me ajuda. É o caso lá da Veronesa, que me ajudou em Belo Horizonte. Está procurando uns livros italianos. Então nós fomos lá num sebo maior que tinha em Belo Horizonte na ocasião. A hora que eu entrei lá dentro, o povo todo foi para um lado e eu quis ir para outro, lá dentro daquelas várias salas. Ela chegou para mim e falou assim, você olha ali, à frente. E apontou para mim, olha aí à frente. Cheguei lá, estavam os livros todos italianos, as coisas que eu estava querendo, tudo na hora. Descobri assim. Quando o povo veio, falou, não, todos esses livros aqui que eu quero, vamos levar. Isso foi em Belo Horizonte. Quer dizer, às vezes tem disso. Ajuda na hora. O senhor está levando a hipótese que esse livro foi teletransportado, mas ele não pode ter sido materializado? Qual é a diferença? Toda teleportação tem materialização. Bobagem essa. Não, mas eu estou dizendo assim, eu não estou entendendo a teleportação tirou de um lugar e veio para cá. Escuta, assim, há uma desmaterialização assim, no lugar com a rematerialização em outro. Isso é que é teleportação. O livro foi isso. De onde veio aquele livro? Pois é, mas não poderia ter... Eu não sei. Ele não poderia ter materializado ali na hora, sem ter vindo de outro lugar, é isso que eu estou perguntando? Não existe isso. Isso é objeto, eles não vão fazer uma coisa dessa. Você está querendo complicar as coisas para os amparadores? Tem que reduzir, já tem trabalho demais. O negócio é tirar isso de algum lugar. Outra coisa, existe aquele caso também, que inclusive a minha mulher estava comigo em New York. Nós chegamos no hotel, que era lá na Lexington. Na hora que eu vou entrar, veio aquela ideia, vai lá na livraria tal, que não era muito longe, era alguns 3, 4 quarteirões. Vai lá que você vai achar uma coisa que você está procurando. Começou a chover. Aí eu vi para ela assim, vem cá, me arranja um guarda-chuva que eu vou sair. Eu falei assim, mas como? Não, eu estou tendo uma daquelas minhas indicações. Aí ela me respeitava muito, falei assim, então vamos manjar. Pegamos lá no hotel mesmo, guarda-chuva emprestado, na portaria, na recepção. E eu saí, fui andando a pé, cheguei na livraria que eu conhecia, entrei lá dentro, aquele monte de livro, aquela coisa toda. Falei assim, Bolas, como é que eu vou achar que livro que é o meu? Aí eu fui, não, eu estou procurando isso, vamos ver nessa área. Eu já tinha visto aquela livraria em outras viagens minhas, muitas vezes. Cheguei lá, a hora que eu vou andando assim, o livro estava lá, bem claro. É esse aqui. O livro é um que está lá, que é sobre o processo de projeção, feito pelo Morel. Era o livro do Morel, que estava muito raro, e ele é muito raro mesmo. Nunca mais eu vi esse livro em parte nenhuma. Quer dizer, isso tudo é inspiração, aí já é outra coisa. Entende? Existem essas coisas, isso ajuda muita gente. Professor, aqui no B. Essa questão do teletransporte, você estava mencionando sobre a desmaterialização. Mas não seria o caso de o objeto não se desmaterializar, mas sim ser transportado em outra dimensão, que a gente não percebe? Ontem eu estava falando que esses meus 2 dedos desmaterializaram. Eu olhei a minha mão, não senti dor, não senti nada. Uma hora que eu olhei, não tinha o dedo. Eu estava muito consciente. Agora, eu estava em transe lá com o processo todo. Agora, a hora que acabou aquilo, isso foi em São Paulo. Eu fui olhar, quando eu vi, falei, meus dedos estão aqui. Mas aí eu fui olhar no meu dedo aqui, ó, tinha uma marca de mais de 20 anos. Acabou tudo, ó, meu dedo está limpo. Eles fizeram a prática.
Mas nesse caso daí, por que houve essa desmaterialização? Porque eu estava mexendo com muita energia e estava funcionando com aquele aspersor da energia lá dentro. Foi numa dessas lá, você lembra daquele negócio como é que era? Isso foi lá naquela sede nova lá do Zanarote. Você lembra uma vez que eu falei para ter cuidado com a mulher que estava perto da janela? Foi naquela sessão. Agora veja, lá vinha o João Pio, o Gasparetto, esse povo, tudo eu colocava em colchonete para ceder energia. Mas aí, então, era muita ectoplasmia, muita coisa que acontecia. Mas ele desmaterializou o dedo porque usou tanta energia que foi energia e o dedo, tudo junto? Como é que é? Não, porque o negócio todo é a hora que coloca o aparelho, se aquilo está muito intenso, você desmaterializa mesmo. Isso acontece com o aparelho. O aparelho domina o soma. Ele fica, isso aqui vira um aspersor de energia. A energia vai passando, ela vem para a cabeça e passa por aqui. E aquele negócio aí, é mais que um chuveiro, é uma chuvarada. Você está entendendo com o negócio? Agora, lá, a situação era séria. Você lembra? Lá naquele era o andar de cima, cheio de janelas, e eu então vim para o corpo, lá depois vim conscientemente, falei assim, cuidado com essa janela, fecha tudo aí, olha aquela senhora que está lá. Os assediadores queriam julgar uma dona que era assediada, meio possessa, pela janela lá de cima. Entendeu? Na hora. Então eu falei, fecha isso tudo aí, tira o povo daí, tudo, em cima do lance. Agora, foi nessa sessão. Mas lá, ó, vinha, sabe quem é que é o João Pio de Almeida Prado? Aquele cara que era o médium, sensitivo de música, fora de série. Eu fiz pesquisa com ele, sozinho, só com ele lá, 2 pessoas, só comigo. Uma casa especial em São Paulo. E ele e o Gasparetto participavam às vezes das sessões. Você lembra disso? E eu dava colchonete, eles deitavam para dar energia. Então isso potencializava o nosso processo. Eu escolhi as pessoas a dedo para doar energia. Agora, às vezes, os casos eram também muito pesados. Foi num desses aí que teve um cara que apareceu da Itália, lá, que eu vi o negócio da Itália, que era a vida anterior do fulano que ficou em casa, que era um doente, que estava piorando a família inteira. E a gente esclareceu tudo na hora. Eu nunca tinha visto aquele povo. Foi depois de uma reunião dessa. Professor? Nós fizemos muita reunião dessa aí, no primeiro domingo de cada mês. Professor, quando o senhor perdeu, o dedo desapareceu, como era a terminação? Quer dizer, eles tinham selado o restante? A terminação aqui, ó, eu só senti aquela energia no fim, aqui, ó, nas articulações do dedo. E no ponto... Eu senti uma energia. E no ponto... Sabe como é que é? Onde escortou? Senti aquilo direitinho, como se estivesse vibrando. Mas eu olhava e não tinha mais dedo. Agora, quando eu voltei para o corpo, aquilo se reajustou. Eu comecei a olhar meu corpo. Nunca pensei tanto nesses dedos como naquela hora. Fui olhar e aí que eu vi, mas que deu, onde é que está a minha marca aqui? Quantos anos eu tenho aquilo? E a marca não era apenas uma marca de cor, não. Tinha mesmo o estigma de uma cicatriz com alteração de cor, tudo aqui, ó, e grande. Era mais ou menos uns 2 centímetros. Onde é que aqui ficou? Quer dizer, na hora que reajustaram, eles fizeram a plástica do dedo. Entende? É muito estranho isso tudo. E foi controlado o processo da desmaterialização dos dedos? Quer dizer, isso fez parte do processo que o pessoal desse eu já tinha experiência disso, porque eu, quando era rapaz, ainda adolescente, 16 anos, etc., eu trabalhei, nós fizemos a Casa do Cinza, que era especializada em materialização. Lá, então, nós éramos 2, 3 médios, às vezes 4, dependia o que era. E aquilo era toda semana, um negócio de 2 horas. Agora, eu comecei a trabalhar lá com projeção. Eu entrava em transe e atendia gente nos hospitais. Mais tarde, eu entrei até, durante os processos que eu era ainda já acadêmico, e eu atendia gente até no hospital. Então, os doentes, depois de quarta-feira, meus doentes tudo melhoravam. Eu colocava todo mundo na enfermaria e deixava. Quando chegava na quarta-feira, eu ia trabalhar um por um, fora do corpo, junto com eles. O negócio melhorava. Outra coisa, na Casa dos Cinzas, chegaram a tirar fotografia de ectoplasma.
É como se fosse aquelas volutas assim, branca, leitosa, passando na frente. E eu vi aquilo. Depois tirar a fotografia, era igualzinho que a gente tinha visto. E aquilo saía da gente. E a gente deitado em colchonete lá. Os colchões que havia na casa de cinza. Esse processo de ectoplasmia, ele precisa de um acompanhamento direto de uma consciex para que o processo de extração... Uma pessoa ela pode fazer isso até por ela mesma. Depende do que é. O sereno não faz essas coisas todas sem precisar de apelar para ninguém. Tudo depende da competência, o desempenho pessoal da pessoa, a performance da pessoa. Se o ectoplasma é feito de material intracelular, isso é um fato? Pois é, tem a parte celular. Agora precisa ver o tipo de ectoplasma que é, o ambiente que está, qual é o desiderato, qual é o objetivo, qual a meta de mexer com aquilo. Essas coisas são complexíssimas, não é fácil mexer com isso não. Tem que estudar tudo quanto é detalhe e ver cada caso de per si. Agora, que essas coisas ocorrem. Agora, é impressionante quando você encontra uma pessoa que é doadora de energia com facilidade. Mesmo que ela seja jejuna, ela não entender nada daquilo. Mas o problema é o seguinte, ela doa energia. Então, isso aí é uma mão na roda. É isso que eu procurava. Por exemplo, uma vez eu estava lá no Rio de Janeiro, ele estava inaugurando aquele centrão grandão lá na Barra, depois lá que tem, o Rio Centro. Então eu estava inaugurando aquilo e me pediram para ir para atender os outros. Agora, arranjar para mim uma sala, entende? Mas lá pelas tantas, a sala não coube. Então veio o cara que estava lá administrando e falou assim, Valdo, sai você com esse povo todo pelo Rio Centro e vê se você acha algum lugar por aí. Aí eu saía com aquele povo. Lá pelas tantas, começou a reunir pessoas, porque o negócio era muita gente, centenas de pessoas. E o povo ficava encarapitado em cima das escadas, porque lá tem umas escadas, o negócio. Aí eu começava a verdadeiramente gritar, porque não tinha alto-falante, não tinha nada. Ei, vocês aí que estão em cima, sai daí, senão vocês vão cair daí de cima. Aí o povo saía, vinha tudo. Daí a pouco começou a juntar mais gente. Daí a pouco saiu no alto-falante de todo mundo. Pedimos ao professor para arranjar um lugar que está atrapalhando o processo da feira. Devido ao povo que juntou, foi aquela gargalhada da turma toda. Falei assim, afinal de contas, isso é feira? E aí o povo ficou danado da vida, não foi eu. Mas nós fomos arranjar as coisas. Depois arranjaram um local maior e o negócio entrou. Teve uma hora que eles contaram, tinha 800 pessoas lá dentro, no lugar que me colocaram. Você está entendendo? Agora veja, eu estava desde o início, dentro da primeira sala que me deram, eu separei uma dúzia de pessoas que eu vi pela aura que poderiam ser doadoras. Aonde eu fui, elas estavam junto comigo. O negócio incrementou tudo, você está entendendo? Agora o Rio Centro, isso aí foi uma gargalhada geral lá no negócio. E nós ficamos lá, ó, na sala que nos deram, no fim ainda tinha 800 pessoas lá dentro. Professor, aqui tem muitas pessoas que são ectoplastas, incluindo o senhor, e eu sei que eu não sou ectoplasta, nunca tive um fenômeno. Mas agora o Hernandes, com a turma, vai começar a fazer uma pesquisa aí com os aparelhos. Possivelmente essa turma que tem mais predisposição de soltar ectoplasma, eles vão trabalhar com isso aí, vão ser doadores, isso aí pode aumentar o processo aqui. O que faz a diferença para uma pessoa ser um ectoplasta? O que essa pessoa precisa fazer para chegar naquele ponto de se tornar um ectoplasta? Desenvolver o problema de energia assistencial. Comece a ajudar os outros, os amparadores vão ajudando você, e a tendência sua é intensificar esse know-how, entende? Esse desenvolvimento. Aquilo aparece cedo ou tarde, não tem jeito. Agora aqui, era funcionária pública e estava super infeliz no meu trabalho. Resolvi sair e agora estou em casa procurando trabalho. O que o senhor poderia me dizer para me ajudar? Trabalhar as energias me daria mais ânimo? Sem dúvida. As energias sempre vão melhorar, mas não é só ânimo, não. Ela pode abrir o seu caminho
para melhorar o seu processo de emprego, de trabalho, num local, um holopensene, uma atmosfera melhor. Para você. O verbo etólogo poderia explicar melhor, na exemplologia, página 54, o mini pé de meia somático. É igual o somatório da qualidade funcional de órgãos ou sistemas da Consim, homem ou mulher, capaz de manter plena desenvoltura holossomática na faixa dos 40 aos 64 anos? Quando eu coloquei a questão da idade, né? E aqui tem uma idade cronológica do mini, do max e do mega. E no mínimo, quer dizer, seria 40 anos, ou seja, pessoa da meia-idade, até quase chegando à terceira idade. Nesse período, a pessoa não poderia estar apresentando alguma doença grave, ou alguma coisa que ela pudesse ter dependente de remédios, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o investimento, se nessa época já acontece, já está tendo um nível de comprometimento contra o seu pé de meia somático. Tá? Então, o objetivo é fazer com que a pessoa tenha essa qualidade funcional até a quarta idade física. Tá? Mas aí, se com 40 anos já apresenta isso, então o pé de meia já começa a se questionar. Ou seja, você não está começando a guardar, ter essa saúde para chegar na quarta idade. Se já com 40 já apresentar alguma coisa... Sofri a circuncisão por conta da fimose. Me prejudicou e prejudica muito, nesta vida, a mutilação. Seria isso, então, algo premeditado ou algo relacionado à lei de causa e efeito, decorrente de uma vida passada equivocada, mesmo sendo ocasionada a mutilação sem ter culpa no fato? Olha, de qualquer maneira tem coisa do passado. Isso aí é o processo da paragenética que está adstrito ao problema da sexo somática. Não há dúvida que tem. Se você sente isso, é porque tem sua razão de ser. Agora, o que o professor Eliel pensa a respeito do esporte vale tudo? Vale tudo, né? Não, a questão do esporte de lutas, alguma coisa nesse sentido, embora dentro da minha formação acadêmica tinha essas disciplinas, que eram as disciplinas de lutas, tá? Eu vejo que, na verdade, ainda é um processo ainda muito instintivo, ainda tem um processo ainda muito voltado para a agressão com o outro, de ter a questão de ter contato corporal com o outro. E aí eu vejo que hoje em dia a gente pode trabalhar numa linha de saúde do corpo, né? A saúde com relação à manutenção desse corpo na longevidade da pessoa. Eu vejo que hoje, em alguns aspectos, às vezes, em regiões que são muito violentas, às vezes a questão de lutas, elas são necessárias. Mas são atividades muito instintivas, atividades muito onde as pessoas visam o corpo para agredir o outro. Então, eu vejo que não é bem essa linha que eu defendi. Eu, na verdade, quando me formei na área da educação física, eu era praticamente um ET. Porque eu queria trabalhar justamente com a saúde, com o processo holístico, era um processo mais voltado para isso, a qualidade de vida na velhice, na terceira idade. Sempre tive esse foco, essa qualidade de voltar nisso. Lutas é uma coisa que eu nunca me interessei, nunca... Minha opinião é que eu vejo que é um processo ainda muito instintivo. Vivo em um prédio onde o síndico não procura ter liderança correta. Sem cosmoética e foco, não baseia a administração nos fatos atuais. Não consegue centralizar e descentralizar as coisas aqui. Estou na Conscienciologia há algum tempo e faço TENEPS há 4 meses. Vai ter eleição dentro de 2 meses e o pessoal se dirige a mim para concorrer à eleição. Tenho tempo disponível, gostaria da opinião do senhor. Olha, isso aí é difícil dar opinião sobre isso. Primeiro, ser síndico não é fácil, às vezes é uma carne de pescoço. Depende do rabo de foguete que você vai pegar. Se você conhece bem aí a estrutura do ambiente, o imóvel, se você é dono de imóvel aí dentro, se você tem curso de administração, tem uma opção de coisa, precisa saber qual é a sua estrutura do ponto de vista de administração e de gestão para dirigir aí o processo. Isso tudo você tem que ponderar.
Agora, lembrar que ser síndico, quanto maior o número de condôminos, mais problemático é o local. Sempre tem problemas. É preciso abrir o olho com isso. Olha bem o nível que você vai entrar. Agora, se você gosta do assunto, se você é do métier, se você sabe o que passa, já é outra coisa. Né? Agora, para você, prezado verbetógrafo, está escrito assim, é do Carlos Sprenger. Nesta vida passei por alguns pequenos acidentes que ocorreram antes de entrar em contato com as ideias da conscienciologia. Portanto, antes de ativar as rememorações do curso intermissivo. Deixaram limitações físicas incapacitantes bem específicas, as quais foram decisivas para deixar de voar de asa delta e parar com as artes marciais. Você considera a possibilidade disso ter feito parte da programação para evitar as automimeses negativas? Sim, eu vejo que às vezes a gente passa por certas dificuldades, às vezes até para não se comprometer mais ao longo da sua existência, né? Porque às vezes você começa a trabalhar com um risco maníaco ou entrar dentro de um processo que às vezes isso vai complicar mais ainda do ponto de vista evolutivo. Então, às vezes um acidente ou uma limitação, ela facilita, na verdade, para você poder não agravar mais ainda essa situação. Às vezes a pessoa leva de uma existência para outra, né? As pessoas às vezes trazem algumas sequelas de vidas passadas e nessa acaba tendo algum problema físico para justamente estar voltado mais para o soma, para cuidar do soma. Por exemplo, tem pessoas que nascem diabéticas. E aí essa diabetes era justamente para a pessoa ter um cuidado maior pelo soma. Ela não pode comer qualquer coisa, ela tem que fazer um controle, tem a questão da insulina. Então isso tudo faz com que a pessoa se preocupe mais com o soma, que cuide mais do corpo. Às vezes a pessoa tem que passar por esse aprendizado para que ela possa aprender a cuidar mais do corpo, a ter mais isso. Eu acredito que no seu caso, por exemplo, talvez tenha acontecido esse cuidado para você ter mais atenção ao seu corpo, cuidar mais dele. Eliel, aqui. Por favor, o que você considera, em termos somáticos, o aproveitamento máximo, o aproveitamento somático mais qualificado da vida intrafísica? Quais os aspectos que você vê que não podem faltar, que são essenciais e que maneira lidar com esses aspectos? Quando eu vejo o máximo que você pode aproveitar é quanto à questão da sua funcionalidade. Até que ponto você é funcional com o seu corpo. Com o passar do tempo, nós vamos diminuindo as nossas funções corporais. A gente vai envelhecendo e aí com esse envelhecimento vamos tendo limitações. Então o máximo é quando o máximo que você consegue ter de homeostasia, o máximo que você consegue ter de saúde ao longo da vida. Então quando eu coloco esse teto, é viver em cima disso. Quais são as melhores condições para você chegar a uma idade avançada e ainda por cima funcional. Caminhando, andando, pensando, não precisando de ajuda, muletas, alguém carregar, fazer. Então, é o máximo que você pode chegar com relação à funcionalidade do seu corpo. Tá? Eu vejo assim, por exemplo, muitas pessoas mais velhas, e assim, eu vejo o professor Waldo chegando a 80 anos, mas ele tem uma boa estrutura, né? E aí todo mundo acha que, às vezes, olhando para o professor Waldo, vamos chegar aí também igual, ou vamos estar igual. E a coisa não é bem assim. Então, quer dizer, nós temos que fazer um investimento para que a gente chegue a essa idade com essa condição. Tá? Às vezes eu vejo, assim, por exemplo, o Jean-Pierre, acho que é 5 anos mais velho que o senhor, não é isso? E o Jean-Pierre foi fisiculturista e foi também yoga. Quer dizer, mas a condição que chegou, somático, tem uma diferença razoável entre uma pessoa e outra. Então, quer dizer, só cuidar do corpo não é só o suficiente. Tem o trabalho holossomático, trabalhar com energia, trabalhar com mental soma, ou seja, é chegar ao máximo possível dentro da idade que você pode chegar. Então, eu acho que... Jean-Pierre participou de competição e saiu bem quando era rapaz. Competição esportiva. Sim. Mister Universo. Negócio muito sério. Sim. Agora, eu, por exemplo, eu tenho uma coisa ao contrário.
Eu praticamente não participei de nada, de competição nenhuma. Só uma, de tênis de mesa. E ganhei. Agora, o que é que se faz? Eu tive acidente quando nasci e acidente quando estava com 38 anos. Fora o infarto aos 28. Esse é que eu considero superior ao processo da competição. Porque a minha competição é com a patologia. Você está entendendo? Então, essa aí é que é um negócio sério. Agora, eu penso que tudo isso é processo meu do passado. Tudo tem sua razão de ser. E eu me sinto mais ou menos em cima. Por exemplo, estou cheio de comorbidades, mas sou consciente do assunto. Entende? A minha disposição, por exemplo, de trabalho hoje, principalmente o que eu estou fazendo, não é fácil. Entende? E eu estou ali. Mas eu olho todo o detalhe. Ando na esteira, etc. tal. Ando na esteira, vendo a televisão, as notícias, o negócio todo. Então, mas mesmo essa condição que o senhor coloca, a pessoa chegar aos 80 anos, ou você chegar para e fazer isso, não é uma coisa comum. Não, não é. Não eu também acho que não é. Quer dizer, a tua conduta é. Você me dá mais um ano que eu chego nos 80. Entendeu? Você Sim, dá mais um ano. Chegando no Mega, né? Que é de 80 a 120. 80 já entra na quarta idade. Eu já posso falar com outra coisa, né? Outro nível. Eliel. Ah, sim. Não, mas eu ouvi isso agora recente de novo. Você sabe da história, né? Teve mais um depois. Existe isso. Mas eu acho que eu estou muito fraco em relação ao que eu era. Eu sou uma caricatura do Valdo. Já não se faz mais Valdo como antigamente. Eu era muito mais forte do que isso. Pelo seguinte, eu noto meu processo de desidratação, as coisas todas que eu tenho. Eu tenho umas 5 comorbidades assim bonitinhas, sabe como é que é? E perfeitas de todo dia, bem assíduas, bem permanentes. Bobagem. Um processo na coxa, um problema aqui, mas isso tudo devido ao meu acidente. Problema na cabeça, eu faço isso. Eu posso fazer até estalar, eu posso fazer música através do estalo, você está entendendo? Do forame. Isso é uma coisa brava. Se eu não tiver cuidado, isso me dá tonteira. Na hora que faz. Parece que tudo está rodando. Devido ao forame. Então, veja, são comorbidades terríveis. Agora, eu fico olhando. O povo cheio de vida, não tem um problema de articulação, de nada. Nem de músculo, nem de nervo, nada. Pernas e braços, tudo livres. E não ligam para o processo. Quer dizer, não adianta. Você está entendendo? A pessoa, então, o ideal é ter alguma coisinha para ela começar a dar valor para aquilo. A hora que não tem, nem que seja um percentual pequenininho, só para dar uma amostra grátis reduzida de prelibar. Você está entendendo? Degustação do processo negativo, para ela saber como é que é. Eu acho que às vezes isso ajuda. No meu caso, tem ajudado. Professor. Por isso que eu me cuido. Professor. Eu olho tudo. Entende? Processo de sentar, de olhar, mexer, isso e aquilo. A última agora que me apareceu, que nós fizemos exame tudo, é um processo aqui dessa articulação, que é a pior que tem, necessário. Então eu acho que é por causa do meu braço que tinha ido para trás. E agora com a minha idade, desidratação, os problemas vão murchando, porque você vai ficando invisível. Aí a gente começa a ficar invisível, você vê tudo. Sabe como é que é? Então isso abaixa. É o processo da perda das funções e do problema. Isso existe mesmo, é uma coisa muito séria. Agora, isso aí, por exemplo, é um problema. Hoje eu não estou sentindo nada. Sabe? Mas conforme o dia eu sinto. Agora, já vi quais são as posições que são difíceis, o que é que eu devo fazer, eu faço exercício com isso. Agora, por exemplo, já chegou um certo ponto que eu não quero voltar a ser uma temporada, eu era o vermelho da bolha, porque eu quase não podia mexer, devido aos processos de hipertensão e esse problema da consequência do meu acidente. Mas que eu deitava só de bruço, de decúbito dorsal, de costa, e esticava os braços. Então é como se fosse um cadáver. É uma das posições mais difíceis que tem para você manter isso todo dia, toda noite, na hora que você vai dormir. Eu consigo fazer isso.
Então agora eu estou numa fase que de vez em quando está me chateando, vai não, vamos voltar a ser um cadáver. Peraí. Deito lá, 3 horas depois eu acordo, eu estou do mesmo jeito, igual um cadáver. Tudo certinho. Mas o relax é enorme. Você está entendendo? E eu uso travesseiro, porque cada processo, a coisa mais séria que me deixou mesmo é o problema aqui da cervical. Então tem que ser mais alto. Agora, isso, eu sei tudo sobre o processo mental soma que diz respeito à cervical. Se eu noto qualquer coisa no meu processo de elaboração pensêmica, eu preciso de ver se não é alguma coisa. Aí eu olho e vejo que é. Por exemplo, a semana passada eu passei uma noite toda com o colar cervical. Para excluir o processo, você está entendendo? Eu tenho isso tudo, ó. Quantos anos? O colar cervical, o que eu uso aí, tem 40 anos comigo. Mas de vez em quando é bom. Então veja, eu acho, Veriel, que às vezes é importante esse povo que está 100%, não ficar com 100%. Ficar com 97%, por exemplo. Esses 3% bom, a pessoa vai dar valor para o que ela tem, porque geralmente a pessoa não dá. Quando ela tem tudo a favor, é isso que você está falando aí com o povo. Desperdiça. Aí vem a risco-mania, vem tudo isso. Isso é um problema. Você pensa bem, uma pessoa que salta de paraquedas apenas por distração, por entretenimento, 1000 vezes, essa pessoa não é muito normal. No entanto, isso tudo aconteceu. Tem um amigo nosso que era aqui de Foz, quando eu cheguei, ele falou assim, Valdo, eu acabei de completar 1000 pulos de paraquedas. Então, o que você acha? Eu falei assim, você é um louco, você vai parar com isso hoje. E comecei a explicar para o cara, alguns dias aqui. Ele parou. Mas a última vez, agora eu fiquei sabendo que ele está naquele negócio de corredeira. Ele mudou lá de cima e está aqui embaixo, para ver o que é que vai dar. Léo, aqui ó, cartão B. Uma sugestão aqui na parte da efeitologia. Ah, tá. Os efeitos, eu coloquei uma ideia assim, os efeitos profiláticos do autocuidado somático precoce na longevidade. No sentido de valorizar as ações, vamos dizer assim, de prevenção, né? Sim, sim. Eu vou anotar. Oi? Eu vou anotar. É sugestão que você está colocando, né? É. Aqui, ó. Então, e aí eu vou anotar isso aqui e depois ver com a Rosa, né? Tá ok. Tá ok? Mas obrigado. Fala aí, Michael. Eu queria só fazer uma colocação. O seguinte, eu estava olhando, vi aqui seu verbete e senti falta aqui da questão da saúde bucal. Eu acho ela não é querendo só ver o lado da odontologia, não é só isso, mas porque muitas vezes a pessoa omite ou esquece, né? Quando se fala em saúde, as pessoas esquecem que o ser humano ele tem uma boca. Então, só para assim, ilustrar um pouco isso aqui. Índice CPO, que se chama cariado perdido obturado, os índices atualmente no Brasil, eles são preocupantes. Vou só dar aqui uma ideia para você. De 7 anos, ela já tem 2,8 dentes atacados pela cárie. Isso, cariado perdido obturado. Né? Entre 15 a 20, você já tem 15 dentes atacados pela cárie. Certo? E na idade de 50 a 60, levando-se em conta que nós temos 32 dentes, a média é de 26,4 atacados pela cárie. Sem falar da doença periodontal, que é um negócio muito sério. Está entendendo? Sem falar do câncer bucal, que atualmente o Ministério da Saúde está com uma campanha muito séria em cima disso. Né? Eu digo que isso não só no Brasil. Eu trabalhei também com volta de 30 dias em Portugal, e eu estou aqui com um colega aqui do meu lado, que eu, inclusive eu quero até a opinião dele. Lá também a coisa não é muito diferente, não. E se você vai se deslocar para a zona rural, como eu trabalhei em zona rural por 4 anos, aí a coisa é alarmante também. É muito mais sério do que a população urbana. Esses índices, eles vêm melhorando, né, com o decorrer do tempo. Mas ainda é um dado muito preocupante, né, e que a gente deve também ter um olhar para isso. Eu queria saber aqui, no caso de Felipe, né, que trabalhou tanto em Portugal, como ele também trabalhou lá em Londres, né, como é que ocorre isso por lá? O que é que ele... Não, então eu posso dizer...
posso dizer que está sendo feito um esforço grande do Sistema Nacional de Saúde e está sendo integrado uma série de programas nesse sentido de melhorar a saúde oral de toda a população. Mas é isso, eu penso que seria também interessante, quem sabe, colocar aí no verbete essa questão aí da saúde oral. É isso. Obrigado. Nada. Eliel, eu queria fazer uma sugestãozinha aqui. Primeiro, parabenizar pelo verbete. Em 52, estrangeirismologia, vê se cabe aí a performance somática. Aí você analisa aí. E na página 53, aliás, página 55, no índice caracteriologia, sugerir como exemplo avaliação médica e física. Beleza, obrigado. Eliel, aqui no B, eu ia dar justamente nessa mesma sugestão que o Gilson deu, só que eu ia falar na estrangeirismologia, você colocava check-up periódico. Eu acho que seria interessante. Tá? Tá certo. Obrigado. Então, Eliel, meus parabéns a você. Foi ótimo, você defende bem a situação. Agora, você é professor, está dentro do métier, com açúcar até eu. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 53 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 30 votos presenciais e 13 votos online. Hoje teremos os recados do João Paulo sobre fundamentos da conscienciometria, a Marta sobre o Congresso dos Intermissivistas, a Ami sobre o curso 40 Manobras, a Rosa sobre o programa Verbetografia e o Rafael sobre o Congresso Internacional de Inversão Existencial. Antes com vocês, Eliana Manfroy sobre o programa Amigos. Boa tarde. Nós temos uma ótima notícia para os amigos da enciclopédia. A partir deste final de semana, né, que já passou, os amigos podem acessar o site www.enciclopediadaconscienciologia.org e baixar o download da enciclopédia. Então, vocês terão acesso à última versão da enciclopédia, com quase 2.000 verbetes, com todas as ferramentas de pesquisa que o CD que foi publicado estava também proporcionando. Quem não é amigo pode ter acesso a esse presente, se tornando um mantenedor da enciclopédia, que é muito fácil. Basta ligar para o telefone 45 35 25 26 52 e pode fazer o seu pagamento com cartão Visa ou Amex em até 12 vezes por telefone. Então, só não vai ter aí esse acesso ao download quem não quer. Obrigada. Boa tarde. Eu venho falar a respeito do curso Fundamentos da Conscienciometria, realizado aqui no CEEC, em Foz do Iguaçu, e a próxima versão vai ser no dia 26 de abril. É um curso com duração de 6 meses, com aulas semanais. O curso tem 25 aulas com temas diferentes. É promovido pela Conscius e realizado, como já disse, aqui no CEEC, nesse caso, às terças-feiras à noite. Então, o curso a partir do dia 26, terças-feiras, durante 6 meses. Maiores informações na recepção do CEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex e da Reaprendência para o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas. Esse congresso vai acontecer entre os dias 22 e 24 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. O evento tem por objetivo reunir intermissivistas e promover o debate sobre aspectos ligados ao curso intermissivo, ideias inatas, programação existencial, que nós chamamos de PROEX, identidade e responsabilidade interassistencial, retrocognições e temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica. Nós estamos com cerca de 20 professores e nós vamos ter também um curso especial com o professor Valdo Vieira sobre o convite aos intermissivistas. Informações, telefone 3525-2652. Na oportunidade, nós vamos ter também o primeiro encontro dos retomadores de tarefa. São todos bem-vindos. Obrigada e até lá. Boa tarde. O meu convite é para que vocês venham participar
da próxima edição do curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre na Páscoa, daqui a 11 dias. Dias 21, 22, 23 e 24 de abril. O curso ocorre aqui, em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Ele é ministrado pelo professor IEPCOM Mário Oliveira. São 4 dias em que nós trabalhamos as energias direto, a partir das manobras básicas, mas efetivando uma maior desenvoltura do nosso domínio energético voltado para a interassistência. Mais informações na recepção do CEEC. Obrigada. Boa tarde. Convidar vocês para o programa Verbetografia, que dessa vez vai ser no modelo intensivo semipresencial. Como é que é esse curso, né? Como é que é esse programa? Nós temos 3 aulas virtuais que já estão disponíveis, vocês já podem assistir, independente de fazerem ou não o programa Verbetografia, porque essas 3 aulas virtuais já estão disponíveis no site da Tertúlia. Se vocês olharem lá para a tela, na parte esquerda, tem lá a página do Verbetógrafo. Vocês podem entrar ali na página do Verbetógrafo, e aí vocês podem entrando então na página do Verbetógrafo, lá mais para baixo vocês encontram 3 aulas. Essas 3 aulas, na primeira, a gente fala sobre a relação entre as sessões e como é que vocês podem enviar os temas para serem aprovados aqui pelo professor Valdo. A segunda, a professora Cristiane Ferraro dá uma aula de definição para vocês já começarem a pensar numa pré-definição do tema, para quando vocês chegarem na parte presencial, vocês já virem com uma pré-definição pronta para a gente já discutir a ideia básica de vocês. Né? Obviamente, a gente vai devolver para vocês a escolha feita do tema. E a terceira aula, a gente faz uma apresentação da planilha de verbetes e como usar aquela planilha de verbetes. Então, assim, você já vem para a parte presencial já com tudo preparado. Nessa parte presencial, que vão ser dadas, né, essa parte presencial vai ser realizada em 2 fins de semana. No dia 7, dia 8 e 21, 22 de maio. Então, a pessoa de fora de Foz do Iguaçu, que puder passar 16 dias aqui dentro de Foz do Iguaçu, fazendo uma imersão, ela consegue concentrar aí e fazer esse verbete em 16 dias. Né? São 2 fins de semana, sábado e domingo o dia inteiro. Então, a gente aguarda vocês. A inscrição para essa parte presencial é feita pela Secretaria do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui para lembrar para vocês e convidar para o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e para o 9º Congresso Internacional de Invexologia, que vai ter do dia 23 a 25 de junho, lá no campus da Araci, no Espírito Santo. E lembrando que 50% do lucro desse congresso vai ser revertido para os amigos da enciclopédia, 50% para o serenário, que está em construção aqui em Foz do Iguaçu, no campus de Invexologia. A gente aproveita e convidar também, para quem quiser ir lá ver. Nós fizemos a concretagem há uns 2 ou 3 dias atrás. Nós vamos trazer fotos do serenário aqui na Tertúlia para vocês em breve, daqui a 1 ou 2 dias. Então, quem quiser conhecer e quem quiser participar do congresso também está convidado. Ok? Obrigado. Amanhã teremos o verbete Sobreposição Mental Somática, eleito com 18 votos, a especialidade Holomaturologia. A professora autora Laura Sanches. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.